Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Qual é mesmo a do Ciro? Voltar ao PSDB após tantas idas e vindas tem novidades para mudar os rumos ou é só mais uma etapa de um rancor pessoal sem fim? Em fevereiro de 2022, Ciro declarou que Cid e Camilo cuidariam da sucessão no Ceará. A dele era cuidar da candidatura nacional. 3 meses depois, Ciro rompe com Camilo e com o próprio irmão. Camilo cumpriu tudo o que estava acertado e acordo político, palavra dada se honra. Ciro rompeu e impôs Roberto Cláudio. Até hoje, a percepção é que fez o que fez, movido pelo interesse pessoal contrariado. E agora? O PSDB não é mais aquele, nem Ciro. Em 1997, quando Ciro saiu do tucanato, foi porque queria e não conseguiu fazer valer a vontade pessoal de disputar a presidência. Entre na fila, tem nomes com peso maior no partido que você. Ouviu do decano Franco Montoro. Aprendeu? Não. E saiu para perder. Logo em seguida, Ciro fez com FHC o que repetiria depois com Lula. Ambos viraram alvos do rancor de Ciro por seus interesses pessoais contrariados. Ciro nunca provou que sua inimizade figadal com o saudoso ex-prefeito de Fortaleza, Juracy Magalhães, não foi pela mesma motivação, rancor, mágoa pessoal. As evidências são as mesmas que ficaram quando Ciro foi embora do PSDB há quase 30 anos e ao romper intempestivamente a aliança azeitada que havia aqui em 2022. Camilo Santana é o Juracy de hoje. Para atingi-lo, Ciro chegou ao ponto de ofender a prefeita de Crateús, Janaína Farias. Chamou Janaína de cortesã do Camilo e foi processado por calúnia. Perdeu. Ciro é afagado por clichês que o apontam como um homem de inteligência acima da média, o que não o absolve de cometer erros. E os erros políticos dele não são inteligentes. Todos se resumem ao de sempre, interesse pessoal contrariado. Ciro Gomes quer que a vontade dele seja aceita sem restrições. Fez assim em todos os partidos onde passou. Não tem como isso funcionar. Quem age dessa forma não constrói alianças confiáveis. Não é possível, inclusive, cá para nós, que o Ciro Gomes ignore essa máxima. Do PSDB forte que o Ciro largou lá em 1997, só resta hoje uma teimosa e frágil resistência de Tasso Gereissati. Em nível local e nacional, o tucanato está desonrado. É um nanico aqui e um puxadinho bolsonarista no Congresso. Moribundo, o PSDB matou até sua razão de existir, que foi um dia a social-democracia. É certo que tem eleitores que têm saudades e enxergam um Ciro que não existe mais. Aquele de 1989, que ficou 1 ano na prefeitura de Fortaleza, só é lembrado por quem está hoje na terceira idade. Mesma coisa com o governador que Ciro foi um dia por apenas 3 anos e um pouquinho. O mundo girou, mudou, o eleitor jovem não sabe como foi. Tasso fez sacrifícios políticos ao longo de sua carreira. Votou em Ciro em 2002 contra seu próprio partido, PSDB. Em 2010, quando Tasso precisou que Ciro votasse nele, não contou com o voto de seu velho amigo. Tasso votou em Lula em 2022, pois sabia que Bolsonaro reeleito seria um desastre para o país. Ciro se recusou a apoiar Lula por rancor, ou não foi?
Movido por seu interesse pessoal contrariado, Ciro tem se movimentado ao longo dos anos. E se ele não concorda com o que eu estou colocando aqui, que explique por que então essas inimizades todas que ele colecionou ao longo da vida, se não foram todas elas movidas pelo interesse contrariado. Outro padrão do estilo Ciro Gomes em sua errática saga é açoitar seus inimigos com a língua, e a dele é uma das mais ferinas há 40 anos. Mas essa língua é a mesma que silencia por conveniência. Não deu um pio o Ciro Gomes sobre o tarifaço, nem sobre a traição de Eduardo Bolsonaro lá fora, sabotando e constrangendo o país. Ciro não se posicionou sobre a PEC da anistia, nada disse sobre a PEC da bandidagem e não reagiu sequer às ameaças de Trump à nossa soberania para não ferir os brios da extrema-direita. A animação da oposição nesta quarta-feira é compreensível, afinal, Ciro Gomes não é qualquer um, mas perdeu sua base histórica e não tem mais o irmão Cid com toda aquela paciência que o Ciro despreza para firmar alianças que viabilizem a política. Ciro também não parece perceber que rompeu com um grupo político que não precisou dele, venceu em 2022 no primeiro turno. Eumano, o improvável, tem 56% de aprovação hoje. E aí, vale também refletir sobre costuras políticas. Ciro terá que fazer muitas. O que Ciro dirá para derrotar o atual governador? Que compromissos ele vai fechar? E com quem? Apostar que sua união ao bolsonarismo para salvar o Ceará vai colar é uma tática que será posta em dúvida quando o eleitor souber onde o Ciro está agora. O que dirá quem votou em Ciro antes, quando ele aparecer com o capitão Wagner em um comício? Basta ir ao Google para avivar a memória sobre o que Ciro dizia do capitão. Isso voltará à tona na campanha eleitoral. Candidato a governador de novo, Ciro terá que provar aos cearenses que não é pelo rancor sem fim e por suas mágoas inconfessáveis que ele quer tentar de novo ser governador do Ceará. Tem mais, outro desafio para o Ciro, o maior de todos, a mãe e o pai de todos os desafios, é convencer o eleitor decepcionado com ele. E, de outro lado, convencer o desconfiado eleitor bolsonarista que a solução é ele. No frigir dos ovos, antes do duelo com adversários, o desafio maior posto para Ciro Gomes é enfrentar e vencer as suas incontornáveis contradições. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.